Olá, como vai? Que bom nos encontrarmos mais uma vez no programa As Coisas da Vida e do Espírito. E esperamos ser abençoados e que Jesus abençoe a todos vocês que nos assistem. Olá, Deise. Olá, boa tarde, meus queridos. Espero que todos estejam super bem. É um prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje com um assunto bem interessante e que é dúvida de muitas pessoas, né? Professor, hoje tem muitas perguntas sobre o passe mediúnico no Centro Espírita. Nós vamos começar, podemos? Sim. Vamos lá. A primeira pergunta é: o que afinal significa tomar um passe, professor Coni? As pessoas que procuram os centros espíritas para receberem um passe magnético vão no propósito de criarem uma harmonia em si mesmo, serem estabilizadas no equilíbrio emocional. Já falamos uma vez aqui que esse magnetismo, que foi chamado antes mesmo de Kardec pelo médico Anton Franz Mesmer como magnetismo animal, ele é inclusive o que é passível de cura, é energia reequilibrando as energias em desequilíbrio. Então as pessoas que procuram ou para apenas se sentirem bem, umas para se proteger e outras até mesmo para se curar. Muito bom. Nós temos uma outra pergunta de uma internauta que veio pelo Instagram. Ela pergunta assim: professor, gostaria de saber qual a diferença, e se existe essa diferença, entre o passe mediúnico e as orações feitas com as mãos postas que existem em outras religiões. Não, é a mesma coisa com outro nome, mas os efeitos são os mesmos. Nós todos somos portadores de mediunidade, uns com mais intensidade e outras com menos. O que estamos dizendo a respeito de mediunidade é ser meio. Então, nós somos meios para que os benfeitores da espiritualidade, e o benfeitor espiritual não escolhe religião, ele escolhe sim o bem, fazer o bem. Então, seja na Igreja Católica, seja num terreiro de Umbanda, seja na Igreja Batista, seja em qual tempo que for, se há uma concentração em oração, um pedido às esferas superiores que pratiquem o bem através das próprias mãos, eles são atendidos, porque todos nós somos filhos de Deus e Deus quer o bem de todos nós. Então, quando é feito um pedido de ajuda, é uma posição em que a pessoa se coloca numa posição humilde para receber e estender as mãos, não importa em que lugar esteja, em qual templo, em qual igreja, o bem chega para aquele que doa e para aquele que recebe. Temos uma outra pergunta aqui. Se a energia ou a intenção da pessoa que está aplicando o passe não for legal, eu absorvo, professor? A pessoa, então, quando ela fala eu absorvo, quer dizer que então ela está recebendo, né? Ela está sendo a paciente, seja na igreja, seja num centro espírita, ela que está recebendo a energia com as mãos, né? O passe ou o nome que queira dar. Então ela tem essa dúvida, se o médium ou a pessoa que está aplicando não tiver em equilíbrio, se ela pode ser afetada por isso. Muito interessante essa pergunta e
como que um grito de alerta para aquele que se predispõe a fazer o bem. Porque, conforme a sua pergunta, o medianeiro, estando em desequilíbrio consigo mesmo, se irá retransmitir, se pode, porque medianeiro, então ele está sendo médio, ele recebe de alguém, de uma entidade superior, de um espírito superior, para retransmitir aquele que está sob as mãos. E nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós, em qualquer lugar que estejamos desenvolvendo o que, não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Mas a tua pergunta dá para se dividir em duas partes. A primeira que eu irei evidenciar é se o médio é desequilibrado. Não é que ele esteja num momento ruim, não é que ele esteja com um problema neste dia que aconteceu dele ir trabalhar no passe magnético. Não, não é isso. É o médium que é desequilibrado em suas ações. Aí vai um desequilíbrio constante. E qual deles nós poderíamos citar desequilíbrio? Todos os nossos, por exemplo, como o que bebe muito, o que fuma muito, o que é desvairado no sexo, o que come muito, o que fala mal das pessoas, todos esses problemas que nós sabemos que é de ordem moral e que se mescla na ordem moral e na ordem física se desequilibrando, é realmente um problema para ser resolvido pela espiritualidade, porque aquele que está ali para receber, ele não tem culpa deste desequilíbrio deste médium, mas a responsabilidade do médium é chamada à ordem, porque é necessário que a gente se prepare. Todos nós que estamos dispostos a fazer o bem, a doar de si, porque esse passe magnético é fantástico, principalmente e especialmente, com todos os especiais que a gente possa evidenciar gratuitamente. O que de graça recebe, de graça se doa. Então é doar de si. Aquele que quer doar de si as suas energias, tem que procurar melhorar a si mesmo, sempre. Procurar melhorar o seu comportamento constantemente. Vamos fazer uma analogia bem simples. Você vai servir um copo d'água para uma pessoa que chega na sua casa e você pega a jarra com água, toda enlameada por dentro e por fora, e serve para a pessoa. Ou seja, você não está fazendo bem para a pessoa. Você não está matando a sede da pessoa. Você está intoxicando-a. Então, o medianeiro, seja ele de qual religião que for, ele tem que se preparar, se modificar interiormente para poder servir. Mas, agora, vamos desdobrar para o outro lado. O medianeiro, ele não está... Quer dizer, ainda vamos continuar com essa situação para ver agora quem recebe. Este medianeiro desequilibrado, ele vai ministrar passe daquela pessoa que está em busca de socorro num grupo religioso. Está na missa, está no templo, está no culto, está na palestra. Por isso que eu digo, não importa onde esteja. Então ele vai estar ali com a esperança, com fé de receber os benefícios. Então, ele vai ser o copo limpo, servido pela jarra suja, e vai se intoxicar? Não. Seria
um despropósito da espiritualidade superior dos benfeitores permitir que fluidos, as energias deletérias cheguem para aquele que busca ser beneficiado. Então aí os benfeitores vão servir de filtro para que aquelas energias carregadas do medianeiro não cheguem até aquele que veio buscar. E também poderíamos dizer que, como eu disse, repartimos em duas, só para observarmos aquele que está com problema naquele dia somente. É um medianeiro que busca ser cumpridor dos seus deveres e estar melhorando a si mesmo todos os dias. É como dizer na oração, né? Senhor, que eu possa ser melhor hoje do que ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que o dia de hoje. Então é procurar melhorar-se a todos os dias. Então, mas, como eu disse, nós não somos perfeitos, então tem dias que a gente tem alguma perturbação, sofre as coisas da vida, no sentido de que é um filho que se machucou, é um desentendimento no lar, essas coisas que acontecem, mas o dia de trabalhar como medianeiro foi esse dia que aconteceu essas coisas. Ou a pessoa opta em não ir, ou a pessoa, se existe condições na casa de tomar passe antes de ser medianeiro, para que possa se purificar, possa trabalhar o seu eu interior na prece, ou, não tendo número suficiente de medianeiro, ele vai ter que trabalhar, que ele trabalhe e será filtrado, será preparado esse medianeiro pela espiritualidade. Eu acredito que eu tenha te respondido, mas estamos sempre à tua disposição. Respondeu sim, professor. Lembrando que todos nós somos medianeiros, todos nós somos médiuns, independente da religião. Somos médiuns de amor, seja aonde for. Seja com uma boa palavra, com um abraço, com um sorriso, com um bom dia. A gente pode melhorar o dia de muita gente, né? Basta querer. Vamos continuar? Esse é um rapaz, ele não quer se identificar, veio por meio do Facebook. Para a aplicação do passe, tem que ser médium de casa espírita, professor? Quase Não. que já está respondida, né? Eu respondi de uma forma mais ampla na pergunta e resposta anterior, mas merece toda a atenção, todo o nosso respeito. Não necessariamente. O amor, como a Deise acabou de dizer, o amor não tem fronteira, não tem casa, não tem religião. Vamos lembrar que Jesus não fundou religião nenhuma. Se quisermos denominar como religião o que Jesus fundou, porque ele demonstrou, trouxe com toda a amplitude, com todo o ser angelical, dócil, trouxe um amor. Então, não precisa ser espírita, não precisa crer em Deus, precisa ter amor, precisa gostar de fazer o bem. Isso é o suficiente. Se tiver dentro de uma doutrina religiosa séria, que tem Jesus como o que traz todas as energias do amor para dentro da casa, excelente. Se for espírita, é lógico que o espírita tem um conhecimento mais amplo de manusear essas energias, de ter mais familiaridade com o espírito, com o benfeitor. Então ele é médium já sabendo dos veículos que podem ser modificados, fluidos, a fluidificação. Então esse entendimento é mais fácil. Mas que isso não é uma exigência? Claro que não. Basta ter amor.
Até mesmo porque um outro programa a gente vai falar mais sobre os vários meios de mediunidade, né? São vários dentro de um centro espírita, que não é a nossa abordagem de hoje. Mas vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.